Você já se perguntou se as histórias que contamos sobre a criação da humanidade são as únicas que existem? E se em algum lugar, nas profundezas da nossa história, houvesse uma narrativa esquecida, gravada em tábuas de argila, que pudesse mudar tudo o que sabemos sobre quem somos e de onde viemos? Hoje convido você a embarcar em uma jornada fascinante, não para encontrar respostas definitivas, mas para explorar um dos maiores mistérios das civilizações antigas, a saga dos Anunnakis. Vamos juntos desvendar as camadas de mito, história e espiritualidade que envolvem esses seres enigmáticos, buscando não apenas conhecimento, mas também uma nova forma de olhar para nós mesmos e para o cosmos. O que essas histórias antigas podem nos revelar sobre o nosso próprio potencial adormecido? Mergulhando nos anais do tempo, encontramos a antiga Mesopotâmia, o berço da civilização. Ali, entre os rios Tigre e Eufrates, floresceu a cultura suméria, a primeira a nos deixar um legado de escrita cuneiforme. E é nessas tábuas de argila milenares que encontramos as primeiras menções aos Anunnakis. Na mitologia suméria, eles eram um panteão de deuses poderosos, seres que desceram do céu à terra. O termo Anunnaki significa algo como aqueles que do céu para a terra vieram. Eles eram reverenciados como criadores e legisladores, divindades que governavam todos os aspectos da vida humana, desde a agricultura até a justiça. Figuras como Enlil, o deus do ar, e Enki, o deus da sabedoria e das águas, eram centrais em seus mitos de criação. Segundo os épicos sumérios, como o Enuma Elish, os Anunnakis não apenas organizaram o cosmos, mas também tiveram um papel direto na criação da humanidade. Eles teriam moldado os primeiros seres humanos a partir do barro, com o propósito de servirem aos deuses, aliviando-os de seu trabalho pesado na terra para os sumérios. Esses não eram contos de fadas, mas a explicação literal de sua existência, uma verdade divina que moldava sua sociedade, sua cultura e sua profunda conexão com o sagrado. Essas histórias, gravadas há mais de 5.000 anos, formam a base de um mistério que continua a nos intrigar até hoje, com o passar dos séculos e o ressurgimento do interesse por civilizações antigas. A história dos Anunnakis ganhou novas interpretações, transcendendo os limites da mitologia. A partir do século XX, teóricos como Zecharia Sitchin propuseram uma leitura radicalmente diferente das antigas tábuas sumérias. Sitchin, ao traduzir os textos, sugeriu que os Anunnakis não eram deuses em um sentido mitológico, mas sim seres extraterrestres de um planeta chamado Nibiru. Segundo essa teoria, esses visitantes cósmicos teriam vindo à Terra há centenas de milhares de anos em busca de ouro, um mineral essencial para reparar a atmosfera de seu planeta. Para realizar essa mineração em larga escala, eles teriam usado engenharia genética para criar uma nova espécie, o Homo sapiens, combinando seu próprio DNA com o de hominídeos primitivos da Terra. Essa interpretação transforma os mitos sumérios em relatos históricos de um contato ancestral com uma civilização alienígena avançada. É fundamental entender que essas ideias são consideradas especulativas e se enquadram no campo da teoria dos astronautas antigos. Elas não são aceitas pela comunidade científica e histórica convencional, mas ainda assim capturaram a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo, abrindo um diálogo fascinante sobre a possibilidade de não estarmos sozinhos no universo e de que nossas origens possam ser muito mais extraordinárias do que imaginamos. Diante dessas teorias ousadas, qual é a perspectiva da ciência e da academia? Para a maioria dos historiadores, arqueólogos e linguistas, a interpretação literal dos Anunnakis como alienígenas é um equívoco que desconsidera o contexto cultural e simbólico dos textos antigos. Os acadêmicos argumentam que as mitologias, incluindo a Suméria, não devem ser lidas como reportagens históricas ou científicas. Em vez disso, elas são expressões simbólicas profundas que buscam explicar o mundo e o lugar da humanidade nele. Os deuses que desceram do céu seriam uma metáfora poderosa para as forças da natureza, os fenômenos celestes, como estrelas e planetas, e os impulsos internos da psique humana. A criação do homem a partir do barro, por exemplo, é um tema recorrente
em diversas culturas, simbolizando nossa conexão intrínseca com a Terra. Os Anunnakis, nessa visão, representam a tentativa dos sumérios de dar sentido a um universo complexo, personificando conceitos como ordem, caos, vida e morte em figuras divinas. Para a ciência, a história da evolução humana está solidamente fundamentada em evidências fósseis e genéticas, que apontam para um processo natural de desenvolvimento ao longo de milhões de anos na Terra. Portanto, a perspectiva acadêmica nos convida a apreciar os mitos sumérios, não como fatos literais, mas como uma rica e poética janela para a mente e a espiritualidade de uma das primeiras grandes civilizações da história, valorizando sua beleza simbólica e sua sabedoria arquetípica. Mas e se pudéssemos olhar para a saga dos Anunnakis além da dicotomia entre fato histórico e mito simbólico? E se essa narrativa antiga contivesse uma chave para o nosso próprio despertar espiritual? Na dimensão da consciência, a história dos Anunnakis pode ser vista como uma poderosa alegoria sobre a jornada da alma humana. A ideia de seres, celestiais interagindo com a matéria terrena reflete a dualidade que todos nós experimentamos, a união do nosso espírito, nossa essência divina com nosso corpo físico, nossa existência material. A narrativa de que fomos criados à imagem e semelhança dos deuses pode ser interpretada não como um evento de engenharia genética, mas como um lembrete de que carregamos dentro de nós uma centelha divina, um potencial adormecido para a criatividade, a sabedoria e a consciência elevada. A história da humanidade servindo aos deuses pode ser vista como uma metáfora para o estágio inicial de nossa evolução, quando vivíamos em um estado de consciência reativa, governados por impulsos e crenças externas. O verdadeiro propósito da jornada, então, seria transcender essa condição de servidão e despertar para a nossa própria soberania espiritual. Questionar as narrativas antigas, sejam elas interpretadas como mito ou como história, nos impulsiona a questionar nossas próprias crenças limitantes. É um convite para expandir nossa mente, para explorar o vasto universo que existe dentro de nós e para reconhecer que a busca pela verdade sobre os Anunnakis é, em última análise, uma busca por nós mesmos. Ao final desta jornada, percebemos que o mistério dos Anunnakis é muito mais do que uma questão de saber se alienígenas visitaram a Terra. É um espelho que reflete nossa busca incessante por significado, por nossas origens e por nosso lugar no cosmos. Seja você cético, crente ou simplesmente curioso, a história dos Anunnakis nos deixa um legado inestimável. A importância de questionar as histórias que nos contaram, questionar as autoridades externas e, mais importante, questionar a nós mesmos. A verdade talvez não esteja escrita em tábuas de argila ou em arquivos secretos, mas sim no silêncio do nosso próprio coração, esperando para ser descoberta através da autoobservação vocal e do pensamento crítico, em vez de procurar por deuses no céu. Talvez seja a hora de reconhecer a divindade que reside dentro de cada um de nós, que essa exploração sirva como um convite para você continuar a sua própria busca, para ler, pesquisar, meditar e, acima de tudo, para pensar por si mesmo. Porque a maior aventura não é desvendar os mistérios do passado, mas sim despertar o potencial infinito que reside no seu presente. A verdade não é um destino, é um caminho. E esse caminho é único para cada um de nós. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se essa jornada ressoou com você, deixe seu comentário. Compartilhe com quem também busca por mais conhecimento e se inscreva no canal, para continuarmos explorando juntos os grandes mistérios da vida e da consciência. Até a próxima!